querido, quão inexplicáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus decretos. Não tente entender a Deus. Você não entende por que Deus levanta um e não levanta o outro. Por que aquele cara parece que faz tudo errado e Deus usa ele, e o outro faz tudo certinho e parece que a coisa não funciona ainda? Porque não é só ser usado, é a posição do coração, irmãos. Você não tem mais de Deus porque você busca mais. Você tem mais de Deus porque você renuncia mais. Quem renuncia mais vai ter mais de Deus. Não adianta. E não tem gente que eu conheço que está no monte todo dia. Tem gente que eu conheço que está jejuando todo dia, mas Deus segurou e disse: não, ainda não. Aí você me pergunta: como é que esse cara ora todo dia e não flui? Como é que essa pessoa busca todo dia e não cresce? Por quê? Porque não é pela busca, irmãos, é pela renúncia. Mas eu tenho de Deus, não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Quanto Deus tem de você? Quanto tempo você tem com Deus? Quem aqui tem uma palavra? Quem recebeu uma palavra? Assim diz o Senhor, eu vou fazer. Eu recebi uma palavra. Você recebeu. Irmão, Deus pega. Veja bem, os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. A minha pergunta é: Abraão e Ló brigavam? Não, quem brigava eram os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Por quê? Porque eles pastoreavam juntos e as ovelhas se misturavam. E as ovelhas não têm problema de se misturar, é os pastores que não gostam que elas se misturem. Eu vou repetir. Os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Não era Ló e Abraão que brigavam, eram os pastores deles. Por quê? Porque eles pastoreavam tudo junto, as ovelhas tudo junto. Chegava de noite, na hora de levar para o aprisco, para separar: é minha, não é minha, não é minha. Isso aqui é minha ovelha. Isso aqui é meu diácono. Esse aqui é o meu, que é seu. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Por isso que quando você perde, você acha que alguém tirou algo de você, porque não é seu, e você chama de seu aquilo que não é seu. Porque dele, por ele, são todas as coisas, a ele seja a glória na igreja. Amém. Amém. Você diz: esse aqui é meu diácono, esse aqui é o meu vice-presidente, esse aqui é o pastor, esse aqui é o co-pastor, e esse aqui é o meu pastor. É o meu. Aí eles brigavam porque as ovelhas se misturavam. Chegava na hora de separar, todo mundo brigava porque era minha, era tua, era tal. Pronto. Veja bem, irmão, não cabe na minha cabeça, não cabe, sério, não cabe na minha cabeça que um pastor chama um irmão e proíbe ele de ir numa outra congregação da sua cidade. Não cabe na minha cabeça isso. Não, mas pastor, é que vai ter uma festa lá, o senhor me permite? Não permito. Não cabe na minha cabeça um pastor não permitir o outro de ir numa igreja da sua cidade. Você tinha que deixar aí e dizer assim: eu levo uma oferta para eles. Diga que eu mandei um abraço. Diga que se eles precisarem de alguma coisa, a gente está aqui para servir. E quando deixa aí, diz assim: não, vai ver se fulano de tal está lá para mim. Vai lá, tal.
Dá uma olhada, vê se aquele infeliz está lá. E se aquele infeliz estiver lá, tu me diz. Irmão, nós estamos gerando esse tipo de filhos dentro das nossas casas. Filhos obreiros que não gostam de outra igreja na cidade, que repugnam outros pastores na mesma cidade, que quando encontra um pastor num restaurante em outro lugar, fala assim: olha, esse daí, aquele pastor lá, porque ouve o pastor falar de púlpito. Isso é uma vergonha para o evangelho. Hoje não sei como que está, né? Mas quando eu era bandido, tinha mais código de éticas entre o bandido do que quando eu cheguei na igreja e vi entre os pastores. Porque se um bandido fosse preso com a minha droga e não me entregasse, eu cuidava da família dele até ele sair da cadeia. Hoje, um pastor sabe que o outro pecou e caiu, trabalha todo mundo para tirar as ovelhas dele e abrir outra igreja. Seus miseráveis infelizes. Não chama de evangelho isso, porque não é. Isso não é evangelho. Evangelho é você estar com a boca no pó, chorando por aquilo que deu errado. Evangelho era você estar que nem Moisés atrás do povo que adora um bezerro e dizendo: Deus, não mata eles. Senhor, eles merecem morrer, mas não mata eles. Se tu vai matar eles, risca o meu nome também. Deus está atrás de homens que se importem, como Ele se importa, mas que não se aproveitem da fraqueza dos outros. Tem muita gente que Deus está arrancando do altar, sim, eu tenho consciência disso. Tem muita gente sem vergonha, vagabundo. Tem muita gente imoral, ladrão, que Deus está arrancando dos altares. Tem mesmo. E aí não se mete, porque Deus é que está fazendo, deixa Deus fazer, você não tem nada com isso. Aí você tem que sair mesmo, não tem como fazer. Mas tem muita gente que precisa de mãos estendidas de misericórdia. E eu espero que você seja esse homem, essa mulher que faça isso. Se Deus me diz que o povo escolhido por Ele, eu posso estar errado, talvez eu esteja errado, me corrijam por favor os teólogos de plantão. Se Deus me diz que o povo que Ele elegeu, Ele os tornou culpados para poder me dar salvação, quem sou eu para condenar alguém? Jesus venceu o diabo na cruz e disse: o condenador das vossas almas foi destruído. Eu vou repetir: o condenador, ele foi destronado. E se tem alguém condenando o outro, ainda carrega a síndrome do inferno, do diabo. Deus precisa na igreja de intercessores que chorem pelo outro. Mas você viu o que ele fez? Não, não vi. E qual é a sua oração? É que Deus me guarde para que eu não pratique o mesmo, para que pregando eu a eles, eu mesmo não seja condenado. Então, pessoas, irmãos, não amadurecem com os anos, elas amadurecem com os danos. Quão inexplicáveis são os teus caminhos. Quem deu a Ele primeiro? Se o povo que Ele elegeu como a nação eleita, que Ele vai salvar um dia a todos, Ele os culpou, os condenou para que a igreja fosse salva, para que os gentios pudessem ser tocados. Deus os endureceu. Já passou pela sua cabeça que Deus pode estar endurecendo alguém para tratar do seu caráter? Deus pegou Ló e Abraão, ou melhor, Abraão pegou Ló e disse: o que é que você quer? Escolhe o que é que você quer. Escolhe, Abraão, escolhe Ló. Não, tio, escolhe o senhor é mais velho. Não, pode escolher. Eu não posso escolher, Ló, eu não posso escolher. Por quê? Porque eu tenho uma palavra, eu te mostrarei. Enquanto ele não mostrar, eu não posso escolher.
Escolhe você e eu fico com o que sobra. O que é que sobra? Se você tem uma palavra, você não tem mais escolha. Se você tem uma palavra, você não tem mais escolha. Bote isso na sua cabeça. Você recebeu uma palavra, Deus te chamou, acabou. Você não serve para mais nada, não adianta. Não adianta. Escolhidos não tem escolha. Isso aí, pastor Everaldo. Se você ainda tem escolha, talvez você não tenha sido escolhido. E Ló, quando escolheu, não escolheu coisa ruim não, escolheu coisa boa. Escolheu as campinas de Zoar, que a Bíblia diz que eram como jardins de Deus. O problema não foi ele escolher. O problema foi que a Bíblia diz que quando chegou em Zoar, ele estendeu as suas tendas até Sodoma. Ou seja, o problema é que quando ele escolheu certo, mas quando ele expandiu para o lado errado. Quantos de nós como igreja escolhemos a coisa certa, mas na hora de expandir, expandimos para o lado errado. Nos metemos em coisa que Deus não nos chamou para fazer. Nos metemos em coisas que Deus não me chamou para fazer. Ele estendeu as suas tendas para um lugar que Deus estava condenando. Não estende as suas tendas para lugares que já estão condenados por Deus, irmãos. O que é que eu faço? Apenas ame. Apenas ame simplesmente, mas não estenda, não alie. Não faça alianças. Tem coisas que Deus condenou que você não pode fazer alianças com elas. Então, se você foi escolhido por Deus, você não tem mais escolhas. Deixa Ló escolher, você não escolhe. Por quê? Porque Deus vai te mostrar para onde você deve ir, o que você deve fazer. Amém? Não queira pegar tudo com a sua mão, com medo de chegar no final da vida e não ter nada. Não precisa. Porque se você chegar na velhice e estiver mendigando, então não foi para Jesus que você trabalhou. Porque eu fui moço, estou ficando velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você não vai mendigar em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. A gente tem uma capacidade de fugir da cruz, mas tem uma facilidade de ceder à tentação. E eu te pergunto, o que é que foi mais difícil para Jesus? Foi a tentação no deserto ou foi a cruz? O mais difícil foi a cruz, porque na tentação no deserto ele não pediu para Deus o livrar. Nós vivemos fugindo da cruz e cedendo à tentação. Só que você esquece que a cruz, sabe para quem vai para a cruz? Quem venceu a tentação. Só chega na cruz quem já venceu a tentação. Quem não venceu a tentação ainda está lutando no deserto. A cruz então não é o teu problema, é a tua vitória. A Bíblia diz que ele venceu na cruz, ele despojou todo o principado e toda a potestade na cruz. Então não adianta você estar vivendo no viés da tentação a vida inteira, achando que porque venceu a tentação, venceu. Não. Você vence na cruz, amigão. Vai para lá. A cruz é o teu prêmio. Amém? A cruz é o teu prêmio. Mas por favor, não coloque limites no evangelho. Escute-me. Não coloque limites no evangelho. Não cerque o evangelho num cercadinho. Coloque alguns ursinhos de pelúcia ali para se divertir e achar que esse é o seu ambiente. Não. Não tem limites, irmãos. Não coloque limites em Deus. Não coloque. Nós vivemos isso agora na eleição, você sabe disso. Tem um monte de gente falando que o partido dos evangélicos é a direita, que o partido, do outro lado diz, o partido dos evangélicos é a esquerda. E eu pergunto, você limitou a ação da cruz em um partido? Você limitou a ação de Jesus em um partido? Sabe como você está agora, que nem Pedro na casa de Cornélio?
com o estatuto na mão e dizendo não pode, não pode, não pode, e Deus batizando as pessoas e você dizendo não pode. Você acha que Deus vai se basear no que você pensa e para funcionar como você quer? Só quem me vê falar isso pensa, é o Luiz Hermínio da esquerda, porque a mente dele está tão cauterizada com o lado que ele tem que escolher. Mas quando você é do alto, você pode funcionar em todos os viés do evangelho, porque muda os governos, mas a missão não muda. Muda os países, mas a missão não muda. Entra praga e sai praga, mas a missão não muda. E você não pode ser um pastor como o Faraó, que tinha medo da praga, mas não temia Deus. E se você teme a Deus, eu te garanto que você vai entender até o propósito da praga. Mas nós não, nós somos pastores que escolhem os lados. Jesus, quando começou a pregar, começou aonde? Na casa do vizinho, na vila. Por isso, quando eles viram Jesus pregar, eles disseram, mas ele não mora ali na esquina? Ele não é o Jesus ali, filho do Zé, filho da Maria, o pai dele não é carpinteiro? Ele começou a pregar ao redor ali, dos vizinhos, da turma. Ele ia no McDonald's, pregava lá para quem estava lá. Ia ali e pregava ali para quem estava. Aí foi se expandindo, aí mudou para Cafarnaum. Aí começou a pregar em todo o Mar da Galileia, em toda Decápolis, e foi subindo, e foi descendo, e foi lindo. Pegou o Jordão e foi indo. Aí chegou em Jerusalém. Virou Jerusalém de cabeça para baixo, porque estava tudo organizado. Sacerdote com sacerdote, escriba com escriba, prostituta com prostituta, leproso com leproso, fariseu com fariseu, saduceu com fariseu, tudo extremamente organizado. A sociedade, tudo organizadinho. Jesus vem e mistura tudo. As prostitutas se convertem, começam a seguir ele no ministério. Os leprosos, a lei dizia, não toque no leproso, ele tocou. E as pessoas diziam, mas está escrito. Você não entendeu nada que está escrito, mané. Seu mané. Ele tocou. No templo, ele expulsa os mercadores. Na rua, ele salva os pecadores. No templo, ele condena o sacerdócio. Na rua, ele salva os viciados. Aí você fica doido e diz, não, Jesus não fez isso. Diz, não, Jesus não fez isso. Você quer mesmo que ele faça alguma coisa na sua cidade através da sua igreja? Então se comporta, mano. Porque se ele não puder usar a santidade da igreja para confrontar o pecado do povo, ele vai usar o pecado do povo para confrontar a religiosidade da igreja. Guarde isso no seu coração. Então, não torne Jesus senhor da sua religião e da sua ideologia. Não reduza Jesus para a sua ideia. Porque Jesus começa no vilarejo, desce para Cafarnaum, chega em Jerusalém, vira Jerusalém de cabeça para baixo. Anos depois, Pedro e Paulo são conduzidos para Roma. O evangelho é aplicado em Roma. Constantino se converte, e aí o cristianismo vira a religião oficial de Roma. Pronto, limitaram. Agora todo mundo tem que vir para a igreja. Você tem que ser catequizado. Eu não quero, mata ele, enforca, paredão. Por quê? Porque nós somos a religião oficial do Brasil, somos a religião oficial de Roma. Aí limitam o que Jesus veio fazer na terra. Aí aparece Jesus, aparece, a sua igreja renasce, e ela começa a sair das quatro paredes,
ela começa a funcionar no meio de todas as esferas de uma sociedade. Aí a gente fica discutindo o que é que pode e o que é que não pode, que música é de Deus e que música é do diabo, quem canta para Deus e quem canta para Satanás. Nós de novo estamos reduzindo o propósito do Evangelho. Deus não está preso. Não torne Jesus senhor da sua religião, não torne Jesus senhor das suas ideologias. Se seu senso de compreensão não pode alinhar a missão de Jesus com o seu coração, sai da frente. Jesus não vai parar. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu tenho 56 anos, irmão. Estou 28 no Evangelho. Prego o Evangelho há 27 anos, vai fazer 28. É pouco tempo para quem foi chamado para pregar. Já estive em tantos lugares pregando o Evangelho. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu vejo gente batendo em coisas que já celebrou, e eu vejo gente celebrando coisas que já bateu. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente santo, senão matarias a ti mesmo. Ou seja, não use a tua justiça para condenar os outros. Não use a tua santidade para justificar a ausência de santidade no outro. Se eu e você somos pastores de Cristo, não limite Jesus nessas 4 paredes aqui. Não limite Jesus na sua denominação evangélica. Mas eu estou trabalhando para Deus, irmão. Pior do que não fazer nada é fazer com excelência aquilo que Deus não mandou. Porque você está fazendo com tanta excelência que você acha que é Deus que está aprovando. Pior do que não fazer nada é fazer uma coisa com excelência que Deus não chamou você para fazer. Pior do que não fazer é fazer assim, é ser eficiente, mas não ser eficaz, é fazer tudo bem feito, mas não fazer o que precisa ser feito, fazer baseado em ornamentos e não em fundamentos, apoiado na necessidade de expandir e não de estabelecer para depois expandir. Nós vamos entrar num tempo de expansão no Brasil, pode esperar. Por quê? Porque parece que a igreja está voltando para o lugar dela. Ela parou de limitar Jesus a um partido político, a uma ideia política. A igreja é muito maior do que tudo isso. Todos os governos da terra cairão, irmãos. Eu vou repetir: todos os governos da terra cairão, e um novo governo será estabelecido. É o governo do Filho do seu amor, e contra esse governo ele não terá fim. Amém? Então vou te falar uma coisa para a gente ir almoçar. Hoje você está usando critérios para salvar que nem você foi salvo por eles. Hoje você está usando critérios para servir pessoas que nem você foi servido por eles. Você estabeleceu critérios para proteger a sua reputação. Por favor, irmão, solta tudo. Eu sei que essa palavra está entrando. Eu sinto quando o negócio está pesado. Eu sinto quando o caldo está denso. Hoje está denso. Ô, canta uma música, pelo amor de Deus. Podia cantar uma música para deixar mais leve assim. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Sabe, você não precisa de títulos, você não precisa de posições nem de divisas para ter honra.
Nós não precisamos disso para ter honra. O Senhor quer encontrar em nós humildade o suficiente para nos promover. O Senhor quer encontrar em nós amor suficiente para entregar corações de outras pessoas para a gente poder cuidar. O Senhor quer encontrar em nós generosidade necessária para nos dar recurso para servir. O Senhor quer encontrar em nós quebrantamento necessário. O Senhor quer nos encontrar. Ele quer encontrar essas coisas em nós para poder dar aos outros. Mas se Ele não pode encontrar isso em mim, eu vou te falar, você será ferido até se tornar alguém que Jesus está procurando que você seja. Você será ferido, você será machucado, a pedagogia da dor vai te encontrar, até você se tornar a pessoa que Deus chamou você para ser. Então é melhor a gente soltar logo. Amor, hombridade, prosperidade é o legado que Deus tem para você, pelo amor de Deus, pastor. Eu e você precisamos desse lugar, amém? E um mundo que se rebelou contra Deus, se a gente tem um pingo de obediência, já é motivo para nos chamar de fanático. No mundo que se rebela contra Deus, um pingo de obediência já é fanatismo. Não, irmãos, e eu vou repetir, eu já falei isso no café passado, vou falar de novo. O propósito número 1, o principal propósito do Evangelho não é te poupar do sofrimento presente, é te poupar do sofrimento eterno. Esse é o propósito número 1 do Evangelho. Amém? Amém? Então se preparem, porque Deus está trazendo uma junção dos ministérios. Os apóstolos, eles vão fundamentar a igreja, os profetas vão exortar a igreja, os mestres vão instruir a igreja, os pastores vão cuidar da igreja, e os evangelistas vão adrenalizar a igreja. Amém? Amém? E você que não é pastor, deixa eu te falar uma coisa: pastor não é pasto. Pastor não é pasto. Pastor te conduz até o pasto, mas ele mesmo não é o pasto. Então entenda isso, meu irmão. Nós precisamos desse lugar. Então não tente compreender. Se você gastar muita energia para tentar compreender, você não vai exercer o que você foi chamado para fazer. E o perigo é que você só vai entrando, só vai fazendo aquilo que vai compreendendo. Você não quer correr riscos, você não quer se tornar vulnerável, você tem uma reputação para proteger. Não, irmão, você não tem mais reputação. Você não tem. Você não tem mais reputação para guardar. Não tente proteger a sua reputação. Quando alguém perguntar, diga: como é que você explica isso? Não tem explicação. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Tá, mas onde é que você aprendeu isso? Não sei, eu sei que eu sou compulgido a fazer isso. Eu sei que eu vou dormir com ideias e acordo com atitudes. Eu sei que Deus me chamou para isso. Eu vou dormir com um monte de ideias, mas no outro dia, quando eu acordo com muitas atitudes. E eu tenho que exercer. Eu vou terminar aqui. Então, querido, quão inesperado